O câncer renal, também conhecido como doença renal maligna, é uma doença grave que pode ser potencialmente fatal se não for tratada adequadamente. Além disso, essa condição pode levar à insuficiência renal, um problema em que os rins não são mais capazes de filtrar o sangue e eliminar as toxinas do organismo eficientemente. A insuficiência renal pode ser uma complicação séria do câncer renal, pois pode causar sintomas como fadiga, inchaço, alterações no paladar e no apetite, problemas de pele e até mesmo coma. Além disso, a insuficiência renal pode aumentar o risco de doenças cardíacas e derrames cerebrais. Felizmente, é possível prevenir o câncer renal e a insuficiência renal. Um dos métodos mais eficazes para evitar o câncer renal é realizar exames de rotina, como exames de sangue e de urina, que podem detectar a doença no início. Além disso, é importante seguir uma dieta saudável, praticar exercícios regularmente e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, pois isso pode aumentar o risco de câncer renal. 1.5. Existem alguns fatores de risco conhecidos para o câncer renal, incluindo idade. O risco de desenvolver câncer renal aumenta com a idade. A maioria dos casos ocorre em pessoas com mais de 50 anos. Sexo. Os homens têm um risco maior de desenvolver câncer renal do que as mulheres. Histórico familiar. As pessoas com parentes de primeiro grau, pais, irmãos ou filhos, que tiveram câncer renal têm um risco maior de desenvolver a doença. Doenças pré-existentes. Pessoas com doença renal crônica ou pressão alta têm um risco maior de desenvolver câncer renal. Tabagismo. O tabagismo é um importante fator de risco para o câncer renal. Pessoas que fumam têm um risco 2 vezes maior de desenvolver a doença em comparação com aquelas que nunca fumaram. Consumo excessivo de álcool. O consumo excessivo de álcool também pode aumentar o risco de câncer renal. Exposição a certos produtos químicos. Algumas pessoas que trabalham com produtos químicos, como fumigantes e herbicidas, têm um risco maior de desenvolver câncer renal. É importante lembrar que esses são apenas alguns dos fatores de risco conhecidos para o câncer renal. Isso não significa que todas as pessoas que têm esses fatores de risco desenvolverão a doença. Em resumo, o câncer renal pode levar à insuficiência renal, uma complicação grave que pode afetar a qualidade de vida e até mesmo ser fatal. É importante fazer exames de rotina para detectar o câncer renal no início e seguir uma dieta saudável e praticar exercícios para prevenir o câncer renal e a insuficiência renal. Se você tem mais de 50 anos, fumou ou tem uma história familiar de câncer renal, ou se tem outro fator de risco conhecido para a doença, não hesite em procurar um urologista o mais breve possível para uma avaliação. O câncer renal é uma doença grave, mas é tratável se for detectada no início. Não corra o risco de deixar essa condição se desenvolver e comprometer sua saúde. Entre em contato com o urologista próximo a você hoje mesmo e faça uma avaliação para garantir sua saúde renal. O câncer